Olá, sou o professor Clóvis Dias, diretor superintendente do Centro Paula Souza, uma instituição que há mais de 50 anos lidera a formação técnica e tecnológica no estado de São Paulo. É uma grande alegria estar com vocês para discutir o levantamento de necessidades e demandas dos municípios, um tema essencial para os fundos sociais. Realmente é uma grande alegria estar com vocês hoje para discutir este tema de extrema importância, o levantamento das necessidades e demandas de cada município. Este é um assunto que não apenas influencia a elaboração de políticas públicas, mas também impacta diretamente na vida das pessoas em nossas comunidades. Entender as necessidades da população é crucial para a criação de iniciativas sociais que realmente fazem a diferença. Sem esse entendimento, corremos o risco de direcionar recursos e esforços para as áreas que não atendem às reais necessidades da comunidade. Por isso, hoje, vamos explorar como identificar e analisar essas demandas de forma eficaz. Ao longo desta aula, abordaremos definições importantes, técnicas de levantamentos, análise de dados e como essas informações podem contribuir para a implementação de políticas públicas. Vamos nos aprofundar em cada um desses tópicos e espero que ao final vocês sintam-se preparados para aplicar esse conhecimento em suas comunidades. Eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de barba, estou vestindo uma camisa branca com listas azuis, paletó azul, tenho 1,80 m, cerca de 95 quilos. Bom, o objetivo geral da nossa aula é identificar e analisar as necessidades, transformando-as em projetos que promovam a integração e a geração de renda. A contextualização é entender as carências das comunidades, evita desperdício de recursos e amplia o impacto de projetos dos fundos sociais. Em São Paulo, enfrentamos desigualdades, mas temos oportunidades. Por exemplo, a parceria com o Centro Paula Souza e outras organizações. Cada necessidade identificada é uma oportunidade para transformar vidas. Na nossa agenda, definiremos necessidades e demandas, exploraremos técnicas de identificação, analisaremos dados e transformaremos demandas em ações. Parte 1. O que são necessidades e demandas? Para começarmos, precisamos definir claramente o que entendemos por necessidades e demandas. Essas definições são fundamentais para que possamos seguir com a nossa discussão. Então, necessidades são as carências que a população enfrenta. Elas se manifestam em diversas áreas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Por exemplo, uma comunidade pode ter a necessidade de maior acesso a serviços de saúde, como clínicas e hospitais. Agora, vamos falar sobre demandas. Demandas são as solicitações ou as reivindicações que a população faz em relação a essas necessidades. Em outras palavras, enquanto as necessidades são o que falta, as demandas são o que as pessoas pedem ou desejam como solução. Um exemplo claro disto é a demanda por mais creches em uma área onde há um número de crianças pequenas e as mães precisam trabalhar. Neste caso, a necessidade é a falta de creches e a demanda é a solução, é a solicitação da comunidade por mais opções de atendimento para essas crianças. Compreender essas definições é o primeiro passo
para que possamos abordar o levantamento de necessidades e demandas de forma eficaz. Então temos necessidades, carências em saúde, educação, infraestrutura ou renda. Exemplo, a falta de qualificação numa cidade X com desemprego. Qual é a demanda? A demanda é solicitações para atender carências. Por exemplo, pedido por cursos de capacitação. Uma explicação técnica e científica para isto é: necessidades são condições objetivas de privação que impede o bem-estar, classificadas por frameworks ou estruturas como a pirâmide de Maslow, básicas a complexas, ou o IDH, saúde, educação, renda. Identificá-las requer indicadores quantitativos, por exemplo, desemprego, qualitativos, por exemplo, percepções comunitárias. As demandas são expressões subjetivas dessas carências, articuladas com a base em prioridades e valores culturais. Na gestão pública, são captadas por consultas participativas e mapeamento dos stakeholders, que são os intervenientes, refletindo a situação desta população. Definir ambos envolve um ciclo, uma observação sistemática, por exemplo, através de dados do IBGE, do SEAD e outros. Escuta ativa, por exemplo, através de entrevistas, validação cruzada para alimentar as carências objetivas com prioridades subjetivas, garantindo projetos eficazes. Um contexto. São Paulo tem desigualdades regionais. Na cidade X, um fundo social criou uma horta comunitária para atender a necessidade de renda. Como relevância, podemos dizer que um levantamento preciso garante que os fundos sociais invistam em projetos eficazes, e a falta de creches, como exemplo, a falta de creches é uma necessidade. A demanda é por mais vagas. Então, nesse caso, os fundos sociais podem criar parcerias para ampliar o atendimento. Como reflexão, nós temos que, se pensarmos em uma necessidade no seu município, como ela se diferencia de uma demanda? Vale a pena anotar. Parte 2. Técnicas para identificação. Agora que nós temos uma base clara sobre o que são necessidades e demandas, vamos explorar algumas técnicas que podemos utilizar para identificá-las. Vamos explorar entrevistas, questionários, dados secundários e observação direta, todas com base técnica e científica. E aí nós vamos começar pelas definições. Entrevistas e grupos focais. Uma das maneiras mais eficazes de entender as necessidades da comunidade é através das entrevistas e de grupos focais. Conversar diretamente com os cidadãos permite a você coletar informações qualitativas sobre o que realmente falta em suas vidas. As entrevistas podem ser realizadas com líderes comunitários ou moradores, enquanto os grupos focais reúnem um pequeno número de pessoas mescladas para discutir questões específicas. Esse diálogo aberto proporciona um espaço seguro para que os participantes compartilhem as suas experiências e as suas opiniões. Esses métodos quantitativos, depois você corta. Esses métodos qualitativos de pesquisa social, usados em ciências sociais para captar percepções, entrevistas, sendo elas estruturadas ou semi-estruturadas, ou mesmo abertas,
exploram as carências em profundidade, enquanto que os grupos focais, normalmente de 6 a 12 participantes, geram dados por interação grupal, com amostragem intencional e análise temática. Como aplicação, podemos citar as conversas com a comunidade. Por exemplo, um grupo focal na cidade X revelou demanda por creches com horários flexíveis. Qual é a vantagem disso? É a captura de informações qualitativas ricas em detalhes. Quando eu penso em questionários e pesquisas, que é uma outra técnica também muito utilizada, é uma abordagem que permite alcançar um número maior de pessoas e coletar dados quantitativos. Através de formulários, é possível fazer perguntas abertas e fechadas que ajudam a identificar tanto as necessidades quanto as demandas específicas. Por exemplo, uma pesquisa pode perguntar aos moradores se eles se sentem seguros em sua comunidade ou se têm acesso a serviços de saúde. Uma definição técnica e científica para isso é que os métodos quantitativos baseados em estatística, com formulários padronizados e amostragem representativa, seguindo princípios de validade e confiabilidade, permitem uma análise estatística descritiva ou inferencial via, por exemplo, uma ferramenta como Forms, Google Forms. A aplicação. Então nós temos uma ferramenta com o Google Forms sendo aplicado numa cidade X, onde um fundo social capacitou 2.000 pessoas após esta pesquisa sobre costura. Qual é a vantagem disso? Ele permite mapear as tendências de forma mais amplas. Em relação aos dados secundários, são dados que já existem, ou seja, utilizar dados já existentes como uma técnica também valiosa. Isso inclui estatísticas de saúde, educação e segurança pública. Esses dados podem ser encontrados em relatórios de órgãos governamentais e instituições de pesquisa. Analisar esses dados ajuda a mapear as áreas mais críticas de uma comunidade. Por exemplo, se os dados mostram uma alta taxa de abandono escolar em uma região, isso pode indicar uma necessidade urgente de programas educacionais. Podemos dizer que a análise de dados pré-existente, então, por exemplo, IBGE, DataSUS, SEAD, entre outros, usando revisão sistemática e triangulação, baseada em ciências de dados, extrai insights de indicadores socioeconômicos, dependendo da qualidade das fontes. Uma aplicação, um relatório do IBGE. Então, por exemplo, a evasão escolar indica necessidade de programas educacionais. Qual é a vantagem? Você economiza tempo e dá uma visão ampla do que está sendo levantado. Já a observação direta, ela é uma técnica que permite ver as condições reais desta comunidade, visitar áreas específicas, observar as interações, os serviços disponíveis. Isso pode oferecer um insight ou vários insights valiosos sobre a necessidade que talvez não sejam verbalizadas. Por exemplo, ao visitar uma área carente, você pode notar a falta de espaços públicos ou a necessidade de mais iluminação nas ruas, o que pode impactar a segurança da comunidade. Essas técnicas são ferramentas poderosas que, quando utilizadas de forma combinada, pode fornecer um panorama abrangente das necessidades e demandas de uma comunidade.
Então podemos definir, né, técnica e cientificamente da seguinte maneira: método etnográfico qualitativo com observação participante ou não participante, utiliza registros sistemáticos e análise temática para captar carência no contexto natural, minimizando os vieses subjetivos. A aplicação para isso são visitas que revelam carências. Como exemplo, numa cidade X, um fundo social identificou terrenos para uma horta. Qual é a vantagem? Ele vai revelar essas carências não verbalizadas. A combinação. Então, olha só. Na cidade X, como exemplo, um fundo social usou várias técnicas para criar cursos de culinária artesanal. Considerem um projeto da cidade X, onde também um fundo social utilizou as pesquisas de observação direta para planejar uma horta comunitária. A pesquisa revelou que 80% dos moradores queriam ter acesso a produtos frescos e a observação direta observou terrenos baldios. O projeto envolveu a comunidade em sessões de treinamento e beneficiou famílias, gerando renda. Qual é a técnica mais viável para o seu fundo social? Pense nisso e também anote. Parte 3. Análise das necessidades. Classificação das necessidades. Análise SWOT. Vamos considerar que um exemplo prático onde você imagina que, após um levantamento, você identifique que a comunidade precisa de mais serviços de saúde. Ao analisar estas informações, você descobre que existem clínicas na região, mas elas estão sobrecarregadas e com recursos limitados. Isso indica uma necessidade urgente de investimento na área de saúde. Essa análise das necessidades e demandas é um passo crucial para direcionar as ações certas e garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz. Após o levantamento das necessidades e demandas, o próximo passo é a análise dessas informações. Essa análise é fundamental para que possamos entender quais são as prioridades e como podemos agir de forma eficaz. Uma abordagem comum é classificar as necessidades em diferentes categorias. Você pode considerar a urgência, o impacto social e a viabilidade de implementação. Por exemplo, uma necessidade urgente pode ser a falta de acesso à água potável, enquanto a necessidade de longo prazo pode ser a construção de uma escola. Classificando as necessidades, podemos priorizar as ações que devem ser tomadas e, principalmente, o momento que elas devem ser tomadas. Este é um método analítico de políticas públicas baseado em tomada de decisão multicritério. Avalia as necessidades por urgência, então nós temos aí a gravidade, o impacto social, nós temos aí os benefícios, e a viabilidade. Então aí a gente está pensando nos recursos. Integrando dados quantitativos e qualitativos com triangulação para a robustez da informação que é colhida. A aplicação para isso são utilizar os critérios de urgência, impacto e viabilidade. Por exemplo, a água potável é urgente e a praça é de longo prazo, na cidade X. Então, desta forma, a gente consegue definir o que eu vou fazer primeiro. Pensando que os recursos, por exemplo, são finitos, a gravidade e a intensidade, ela também
pode ser avaliada. Isso normalmente acontece numa escala aí de 1 a 5. Então fica mais fácil para a gente começar a classificar aquilo que a gente levanta, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente colhe através dos questionários, das ferramentas que foi citada anteriormente. Outra ferramenta que pode ser utilizada é a matriz SWOT. Essa matriz, ela também é conhecida como matriz fofa, né? Porque ela é uma análise que permite avaliar as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas a uma demanda ou às demandas identificadas. Por exemplo, se uma comunidade tem uma forte rede de apoio social, isso pode ser considerado uma força, enquanto a falta de recursos financeiros pode ser vista como uma fraqueza. Identificar oportunidades como parcerias com organizações não governamentais e outras instituições e ameaças como a resistência da comunidade, que a comunidade possa ter a respeito das mudanças, pode ajudar a moldar a estratégia de intervenção. Essa é uma ferramenta estratégica de diagnóstico, originada na administração. Ela visa categorizar fatores internos, forças e fraquezas, e externos, oportunidades e ameaças, com base em análise ambiental. Uma coleta de dados, análise qualitativa e validação cruzada, podendo incluir ponderação quantitativa. Então, como aplicação, nós temos, como exemplo de força, que é interno, pode ser os seus voluntários, os voluntários que te ajudam nos projetos que você desenvolve. Como fraqueza, nós temos, por exemplo, o orçamento, que normalmente é pequeno e é finito. Como oportunidade, nós temos as parcerias e como ameaças nós temos a resistência da população, da comunidade em relação às mudanças. Então, naquele exemplo que foi citado, que é a demanda por creches numa cidade X, a força pode ser os voluntários, a fraqueza, o orçamento, a oportunidade, as parcerias que você pode fazer para gerar a oportunidade, para gerar a concretização de uma solução. E a ameaça pode ser a própria resistência da comunidade, da população. Então, tem como exemplo aqui, outro exemplo para ser uma aplicação, para ser citado, numa cidade X, um fundo social usou a matriz SWOT para planejar cursos de costura. Então, eles avaliaram tudo isso e planejaram, utilizando essa matriz, os cursos de costura para a comunidade. Um exemplo disso é um exemplo que eu já citei antes, a demanda por creches numa cidade X. A análise SWOT identificou voluntários como força, o orçamento limitado como fraqueza, as parcerias com empresas como oportunidade e a resistência comunitária como ameaça. Baseado nisso, vocês receberão também um guia SWOT nos materiais complementares que vão ser mandados para vocês, que vão ser disponibilizados, melhor, para vocês. E aí, como reflexão, eu deixo que vocês têm que classificar as necessidades do seu município. Não basta só conhecer, você tem que classificar, você tem que gerar a matriz SWOT disso, você tem que pensar quais são as forças e as fraquezas em relação a isso, quais são as oportunidades e ameaças. Quer dizer, como que você identifica isso? Que jeito que está? Então, faça isso e anote também. Contribuições para as políticas públicas e iniciativas sociais. Agora que sabemos como identificar e analisar as necessidades e demandas de uma comunidade, vamos discutir como essas informações podem ser transformadas em ações concretas, contribuindo, assim, para as políticas públicas
e as iniciativas sociais. Transformando demandas em ações. Como que eu faço isso? Uma vez que as necessidades e as demandas são identificadas e analisadas, o próximo passo é como transformar essas informações em propostas concretas. Isso pode incluir a elaboração de políticas públicas ou a criação de projetos sociais. Por exemplo, se um levantamento mostra que a comunidade demanda mais acesso a serviços de saúde, isso pode levar a uma proposta de um programa de saúde comunitária que atenda a essa necessidade. A proposta, ela pode incluir a criação de clínicas móveis que atendam a áreas carentes. É muito importante, quando eu penso num projeto desse tipo, quando eu penso em política pública, é muito importante eu envolver a comunidade, né? Na verdade, envolver a comunidade no processo de implementação é fundamental. Quando as pessoas se sentem parte da solução, elas se tornam mais propensas a apoiar e a participar das iniciativas. Além disso, a participação da comunidade pode trazer insights valiosos e ajudar no ajuste dos próprios programas. Aquelas necessidades, né, ajustar os programas às necessidades reais daquela população. Um exemplo de sucesso poderia ser um programa de capacitação profissional que foi criado após um levantamento que indicou alta demanda por oportunidade de emprego, né? Aí esse programa ele não só atendeu a uma necessidade, mas também melhorou a qualidade de vida da população, proporcionando habilidades e conhecimentos que podem ser utilizados no mercado de trabalho. As políticas públicas e as iniciativas sociais, baseadas em dados reais, têm uma chance muito maior de ter sucesso. Por quê? Porque são fundamentadas nas necessidades e nas realidades da comunidade. Então nós temos aí 4 passos: identificar, analisar, propor e envolver. Na cidade X, né, por exemplo, um fundo social identificou a necessidade de renda, analisou os dados, propôs uma horta, envolveu a comunidade e com isso ela gerou 100 vagas. Que jeito que isso aconteceu, né? Que jeito que aconteceu esse envolvimento? Reuniões comunitárias, né, fizeram com que fosse aumentada a adesão a esse processo. Um outro exemplo foi uma escola de moda que um fundo social, né, criou e capacitou centenas de pessoas com cursos online e presenciais. O fundo social ele tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele lidera projetos com parceria, por exemplo, com o Centro Paula Souza, né? Ele conduz todos esses projetos, então ele lidera os processos, ele conduz o projeto, ele gera a política pública, ele acessa a população, ele mede o impacto, ele consegue estar dentro da comunidade, vivendo junto e tendo certeza do que o que está sendo feito está tendo um real efeito para aquela comunidade que ele quer atingir. Como reflexão, eu deixo para vocês que tipo de projeto, qual projeto realmente atenderia a necessidade do meu município? Como que eu vou envolver a comunidade? Como que eu vou fazer isso? Em que tempo que eu vou fazer isso? Isso é importante anotar. Para facilitar para vocês, foi construído um manual mais prático, tá? De como fazer isso, de como facilitar para vocês.
Então, assim, se a gente pensar no levantamento de necessidades e demanda de municípios, é o trabalho, né, que vão ser feitos aí pelas primeiras damas, os presidentes dos fundos sociais do Estado de São Paulo, que são os líderes, né, de iniciativas sociais voltadas para a inclusão, capacitação e geração de renda. Esse manual, ele foi escrito como para ser um guia completo para capacitar você a identificar, analisar, transformar necessidades e demandas dos seus municípios em projetos sociais e políticas públicas eficazes. Ele foi elaborado com base nessa aula anterior que foi passada por mim, né, pro professor Clóvis Dias, e ele tem explicações detalhadas, exemplos um pouco mais práticos e ferramentas prontas para uso. Para ficar mais fácil para vocês, eu indico que, de posse do manual, vocês leiam cada sessão na ordem que está sendo apresentada para entender o processo completo. Utilize as ferramentas e os exemplos para planejar as ações do seu fundo social. Consulte os anexos, que tem lá alguns modelos mais práticos, e também gerar os seus contatos de apoio. É muito importante os fundos sociais terem em mente que ele não precisa trabalhar sozinho, né? Ele pode contar com os parceiros, como o próprio Centro Paula Souza e outras organizações. Eles podem contatar os outros fundos sociais, né? Então você está numa cidade, próximo a você tem alguma outra cidade, dois, três fundos sociais. Então é muito importante que vocês se conversem também. Um fundo social ajudando o outro para executar, para planejar e até mesmo executar, né? Eu acho que a união, nesse caso, é para o bem maior, né? Que é chegar e interferir positivamente na vida do cidadão, na vida daquele membro da sua comunidade. E para isso, toda ajuda ela é bem-vinda. Como líder de um fundo social, você tem o poder de transformar as comunidades quando você atende às carências reais que existem naquela população. Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui um passo a passo para levantar necessidades e demandas, analisá-las, transformá-las em ações concretas, como hortas comunitárias, cursos de capacitação, ou clínicas móveis, como foram dados vários exemplos para vocês. Nosso objetivo é ajudá-los a usar os recursos de forma eficaz, promovendo a inclusão e a geração de renda no seu município. Por isso, é importante, né? No Estado de São Paulo, por que isso é importante, né? Nós temos um contexto que no Estado de São Paulo enfrentamos desigualdades regionais, mas também temos oportunidades que são criadas por essas desigualdades, né? E para isso nós podemos contar com instituições diversas, de novo, né? Como exemplo aí o Centro Paula Souza, e aí podemos afirmar, inclusive, que um levantamento preciso ele vai evitar o desperdício de recursos e ele garante que seus projetos tenham um verdadeiro impacto, impacto real na sociedade, né? Então a gente pode deixar uma frase para vocês que é assim, né? Cada necessidade identificada é uma oportunidade para transformar a vida. Tá certo? Então vamos lá. Só para a gente pontuar novamente, né? As necessidades são carências que a população enfrenta em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e geração de renda, ou geração de renda, né? Então, nós temos aí, numa cidade de exemplo, uma alta taxa de desemprego. A necessidade pode ser a falta de qualificação profissional para os jovens.
né? Qual que é a demanda para isso? São as solicitações ou reivindicações que a população faz para atender a essas necessidades. No mesmo exemplo, a demanda seria o pedido por cursos de capacitação, como costura, informática, entre outros, né? Do ponto de vista técnico, são condições objetivas de privação que impedem o bem-estar social ou o desenvolvimento humano, conforme estudos da sociologia, de economia, né? E aí a gente pode utilizar algumas ferramentas, né? Por exemplo, alguns frameworks, né? E aí nós temos, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que ela hierarquiza as necessidades, desde as básicas, que é a alimentação, moradia, até as mais complexas, que é educação, autorrealização. O Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, ele considera saúde, educação e renda. A identificação para isso utiliza indicadores quantitativos, por exemplo, a taxa de desemprego, e qualitativos, as percepções comunitárias, né? Já as demandas são expressões subjetivas das necessidades, articuladas com a base de prioridades e valores culturais. Na ciência política, são manifestações de capacidade de ação da própria população, captadas por consultas públicas ou pesquisas, e para isso requerem métodos participativos. Por exemplo, foi citado os grupos focais. E ferramentas analíticas, que é o mapeamento dos stakeholders, dos intervenientes. E isso, né, o processo de definição, ele envolve um ciclo de diagnóstico. Esse ciclo de diagnóstico tem observação sistemática, onde eu vou analisar os dados de IBGE, sobre evasão escolar, o SEAD, sobre onde estão as carteiras assinadas, qual é a faixa etária da população que está na escola, entre outros, né? Então, assim, imaginem que nós temos uma demanda da população, né? E eu tenho que atender essa demanda, né? Então, a população, por exemplo, está precisando aumentar a renda. Que jeito que eu aumento renda? Eu posso gerar oportunidade, tá? Para que isso aconteça, a parte de empreendedorismo, a parte de criação de espaços para geração de renda, mas eu também posso, né? E eu particularmente eu acredito no desenvolvimento sempre baseado na educação, eu também posso gerar cursos de qualificação, né? Porque aí o cidadão mais qualificado, ele busca melhores oportunidades, né? Nós temos uma outra forma, que é a escutativa, onde eu converso com a comunidade, onde eu faço entrevista, né? E aí eu faço a validação cruzada, ou seja, eu combino esses dados daquilo que foi demandado, daquilo que foi visto, daquilo que foi levantado, e aí esses dados, né, ele pode gerar demandas diferentes, como, por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que eu preciso de mais médicos, eu preciso de campanhas de prevenção. Por quê? Porque foi visto que a população está doente, que a população está ficando mais doente. Então eu preciso pensar na prevenção, eu preciso ter o médico para prevenir, eu preciso ter a clínica para a população ter acesso à saúde, e com isso, quer dizer, eu tenho que começar, de alguma maneira, compreender as diferenças para garantir que os meus projetos atendam às reais carências da minha comunidade. Então, olha só, eu ofereço um curso de culinária e com isso eu consigo gerar renda para quem fizer o curso, eu consigo melhorar a qualidade de quem vai fazer de quem vai preparar o alimento para a própria família, né? Então eu tenho
Um lado que eu melhoro a qualidade de vida, sendo pelo alimento gerado para a família, mas também isso pode se gerar um fator de renda. Então, às vezes, quando eu coloco uma solução, quando eu entro com uma ação, eu posso estar determinando vários tipos de melhoria, não só uma especificamente. Né? Vou dar outro exemplo. Imagine que numa cidade X, numa comunidade, eu tenho uma necessidade maior, onde a maior necessidade é por saúde. Tá? Então, se eu estou oferecendo um curso de qualificação em culinária e a população está precisando de mais saúde, eu minimizo um pouquinho, porque a saúde ela passa também pela alimentação, mas será que é isso? Será que é esse o ponto que eu tenho que atingir naquele momento? Então, por isso que foi falado, né, na aula passada, só a respeito da questão de você classificar, de você entender melhor. Né? Então, imagina que eu tenho, nessa mesma comunidade, muitas mães que trabalham e não têm onde deixar os filhos. Qual é a necessidade? Quer dizer, a necessidade real ali é a falta de creches, é a falta de vagas para deixar os filhos. Né? Então, eu tenho que começar a entender melhor, olha só, a necessidade é a falta de creche. E qual é a demanda? A demanda é mais vagas, novos espaços de atendimento infantil. Então, nesse caso, o Fundo Social pode criar parcerias para ampliar as creches, como já tem sido feito em cidades paulistas, ou mesmo procurar o poder público e o poder e também a classe empresarial para uma parceria público-privada, por exemplo, para construir mais creches. Isso também pode acontecer, mas desde que comprovado. Quer dizer, eu tenho que ter os dados, eu tenho que classificar esses dados, eu tenho que entender o cenário, e aí sim eu tenho um projeto sólido, até para buscar as parcerias. Né? Então, no seu município, né, como que pensa numa necessidade. Então, se eu tenho uma necessidade no meu município, como que ele vai se diferenciar de uma demanda? Então, isso é uma coisa que vocês têm que adotar para começar a prever as ações do seu fundo social. Né? E aí vem as técnicas para identificar as necessidades e essas demandas. Né? Então, como dito já na aula, para levantar essas demandas, você pode usar 4 técnicas principais, que não ficam limitadas, você pode até criar mais algumas ou mesclar, mas basicamente são 4 técnicas principais, todas viáveis para os fundos sociais. Cada uma tem uma base técnica, científica, que garante resultados confiáveis. Né? Então nós temos aí as entrevistas e os grupos focais, né, que são métodos qualitativos de pesquisa social, usados em ciências sociais para captar percepções e prioridades, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas ou abertas, que exploram as carências em profundidade, grupos focais de 6 a 12 participantes, que geram dados por interação grupal, com amostragem intencional e análise temática. E aí a gente precisa começar a discutir, quer dizer, que jeito que eu aplico isso? Né? Então vamos lá. As entrevistas. Converse com os líderes comunitários. Por exemplo, presidentes de associações de bairro. O que eu quero com isso? Eu quero identificar as carências específicas. Faça os grupos focais. Então você vai reunir 6 a 10 pessoas para discutir um tema. Por exemplo, a falta de acesso à saúde. Use um roteiro com perguntas abertas e modere a discussão. Né? Nós não podemos deixar que essa discussão vire
ou um muro de lamentações. Quer dizer, é uma discussão de um problema, de uma demanda concreta. Onde eu quero? Quer dizer, eu quero atuar em determinada demanda. Então você tem que delimitar o tema da discussão nesse ponto. Não adianta também abrir para todo mundo falar um monte de coisa e cada um cuidando daquilo que é seu particular, né? E aí, na própria aula foi citado um exemplo, né, de uma cidade aí que organizou um grupo focal com mães, né, descobrindo demanda por creches, mas com horários flexíveis. Então a questão aqui não é só a quantidade de vagas, não é só a quantidade de creches. Tinha isso, mas existia também a necessidade de que os horários fossem mais flexíveis. Então tem que se estudar isso, como fazer isso, né? A vantagem dessa técnica é que ela vai capturar informações detalhadas e ricas, mostrando que realmente o que importa para aquela comunidade, né? Uma dica prática aí é que você grave as conversas, né, com permissão, né? Quando você vai fazer uma gravação de uma reunião, você tem que pedir permissão, né? E aí anota tudo, anota o que é recorrente, né? Você pode utilizar o modelo de roteiro que está aí no anexo 1, né? Nós estamos deixando o material para vocês aí, então no anexo 1 vai ter um modelinho aí de roteiro, né? E aí você pode utilizar essa técnica quantas vezes for necessária. Uma outra técnica, né, são os questionários e pesquisas. E aí nós temos, quanto a questionários e pesquisas, né, que são métodos quantitativos baseados em estatística, com formulário padronizado, amostragem representativa, né, seguindo princípios de validade e confiabilidade. Ele permite uma análise estatística descritiva ou inferencial via ferramentas como Google Forms da Microsoft e outros. Tem várias ferramentas aí, né, free inclusive, né, que podem ser utilizadas. E aí a ideia aqui é você criar um formulário com perguntas bem claras, né? Então, por exemplo, você tem acesso a cursos profissionalizantes? Ou então uma pergunta do tipo assim, seu bairro é seguro? Né? Para aquela pessoa que for responder, ter facilidade na hora de entender a pergunta. Você tem que fazer as perguntas pensando que quem vai entender, que quem vai responder essas perguntas, tem que entender o que você está perguntando, né? Então, baseado nas perguntas, quer dizer, as respostas, elas devem ser... Ela tem que te dar um feedback do que a pessoa está entendendo, do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está necessitando. Então, a elaboração das perguntas é muito importante. Uma dica para isso, hoje muito utilizado, né, é que você pode distribuir esse formulário, ou o link desse formulário, né, porque normalmente ele fica em nuvem, né, você responde online e ele vai atualizando automaticamente. Você pode distribuir esse link, né, pelo WhatsApp, por e-mail, por um QR Code que direciona para isso, usar um evento comunitário para distribuir esses links, né? E aí você vai fazer, com base, você tem um exemplo pontual lá, você define quando que o formulário começa a ficar no ar, quando que ele começa a receber resposta, quando que ele termina, se a pessoa pode responder mais de uma vez, ou se é um respondente único cada formulário. Então você pode definir isso, né? E aí a análise, ela vai ajudar você a entender principalmente a tendência de resposta, né? Então imagina que um exemplo aí para vocês é que um fundo social, né, ele usou uma pesquisa para identificar a demanda por cursos de costura.
E baseado nessa pesquisa, ele capacitou, ele gerou possibilidade de capacitação para 2.000 pessoas, para mais de 2.000 pessoas. Né? Então, foi identificado naquela comunidade, né, que naquela cidade, que eles tinham uma oportunidade pela costura de gerar renda, né, porque na região toda existia uma demanda por costureiras. Né, então eles geraram, capacitaram essas pessoas e elas começaram a trabalhar com costura para a própria cidade e para outras cidades também, porque a cidade fica numa região, num polo, né, de confecção. Então isso gerou oportunidade de renda e assim foi um case bem legal. Né? A vantagem dessa ferramenta é que ela mapeia a tendência ampla e prioriza as ações com base em números. Então você não vai fazer algo porque você acha, porque aquele questionário, aquele formulário que foi passado, ele gera uma base estatística para você, e com base nessa estatística você faz a análise do que está sendo, do que está acontecendo ali por tendência. Então você tem média, você tem a moda, você tem várias análises de indicadores, vários indicadores estatísticos que dão certeza de onde você tem que agir, de como você tem que agir muitas vezes. Né? Então uma dica prática aí, vou dar como exemplo aqui, que você pode usar, por exemplo, o Google Forms, que é gratuito. Né? Então, existem outras ferramentas também, mas vamos usar o exemplo aqui do Google Forms. Né? Você vai limitar um formulário a 5, 10 perguntas, né? Não pode ser um formulário muito longo, porque senão as pessoas, a partir de um determinado momento, começam a responder de qualquer jeito também, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Para isso, eu até deixei um exemplo aí, um modelinho, no anexo 2, tá? E aí a gente vai montar esse formulário, coloca ele no ar, então você tem lá a configuração, então você vai determinar data inicial da coleta de perguntas, da coleta de respostas, data final, você pode pôr uma mensagem lá para quem está respondendo, na hora que terminar ele recebe uma mensagem de volta, dando um obrigado pela resposta, alguma coisa assim, e esse formulário ele vai ficar no ar daquele tempo. Você pode acompanhar pelo painel do próprio formulário, você que elaborou o formulário, você acompanha quantas pessoas responderam, você já pode ir olhando uma estatística de resposta por questão, dentro da questão, por tipo, né? Se você põe uma questão múltipla escolha lá de 5 alternativas, né? Então você, por tipo de alternativa, qual o percentual até agora que está gerando a resposta? Então se você vai deixar esse formulário no ar 10 dias, você pode, por exemplo, a qualquer momento, sei lá, no final do primeiro dia, ir lá e dar uma olhada, como está a tendência de resposta, né? Ou qual a frequência de resposta, qual a quantidade de respostas que eu tenho, porque às vezes você lançou o formulário, pôs no ar e está tendo pouca resposta, então você tem que potencializar a propaganda, a divulgação desse formulário para as pessoas responderem, mostrar a importância do formulário, falar que é com base nas respostas que vão ser traçadas as ações, né, que vai ser montado um plano em cima das respostas, então as pessoas entram e fazem e geram lá as respostas para vocês. Uma outra técnica é a análise de dados secundários, né, que são basicamente a análise de dados pré-existentes. Então aqui de novo, né, a gente tem IBGE, a gente tem DataSUS, a gente tem Fundação SEAD, que são organizações sérias, né, que lidam com dados, e aí a gente pode usar, nesse caso, a revisão sistemática e triangulação. Né? Ou seja, baseado em ciência de dados, eu vou extrair dali insights de indicadores socioeconômicos,
Aí é lógico que sempre que eu faço isso eu vou depender da qualidade da fonte. Então onde eu estou buscando isso? Eu estou buscando no IBGE, é confiável. Estou buscando na Fundação SEAD, é confiável. E outros institutos e organizações por aí, né? Então, por exemplo, dentro do IBGE, nós temos lá vários tipos de indicadores, né? Indicadores do tipo faixa etária da população, emprego e renda da população. Então tem vários indicadores que podem ser tirados de lá. Na Fundação SEAD, por exemplo, eu consigo ver onde está a carteira assinada, né, por setor, né, qual é o nível de salário por setor, qual é a idade, a faixa etária de quem está na escola, faixa etária de quem está trabalhando. Então tem vários indicadores lá que são importantes para eu analisar, né? Então, por exemplo, lá no IBGE, né, eu vou consultar um dado e eu posso cruzar esse dado, por exemplo, com a Secretaria de Saúde. Eu posso cruzar esse dado com a Secretaria de Educação. Eu posso cruzar esses dados que eu estou pegando todos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então, é importante eu validar, identificar quais são os indicadores relevantes. Então, por exemplo, evasão escolar, taxa de desemprego, renda, como que está isso? Então, esses dados secundários, eles me dão uma visão, né, sobre indicadores com dados que já existem. Ok? Então nós vamos dar um exemplo agora, assim, ó. Imagina que os indicadores indicaram a necessidade de programas educacionais. Tá? Então olha só, está mostrando que a população por faixa etária tem um percentual pequeno que está na escola. Então eu tenho que pensar em programas educacionais, né? Então são coisas desse tipo que eu consigo entender quando eu analiso os dados, né? Qual é a vantagem disso? Economiza tempo e dá uma visão ampla das carências regionais, né? Uma dica prática para vocês é acessar o site do IBGE, né? www.ibge.gov.br, por exemplo, né? Tem outros, né, que eu disse, a própria Fundação SEAD, os sites das secretarias de governo do Estado de São Paulo, né? Ou peça apoio para a Secretaria Municipal. Então vocês também podem pedir apoio para a Secretaria de Educação, as secretarias municipais mesmo, Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque esses dados também fazem parte do dia a dia da Secretaria de Segurança e outras, né, que tem aí no município. E aí a ideia é combinar, né, tudo isso e gerar, inclusive, novos dados. Porque quando você combina os dados, você entende e você acaba gerando também novos dados. E aí você tem a observação direta, né, como quarta ferramenta. Nós temos aí um método etnográfico qualitativo, né, com observação participante ou não participante. Né, a gente usa registros sistemáticos e análise temática para captar carências no contexto natural. Isso minimiza os vieses subjetivos, né? Uma dica aí para aplicar isto, né? Você visita os bairros que você tem aí na sua cidade e observa as condições reais. Então, por exemplo, pode faltar iluminação, pode ter terrenos ociosos, uma rua determinada pode estar bem limpa, a outra pode ter lixo. Então, tudo isso, quer dizer, você só consegue perceber quando você vai lá. Por isso que a gente chama isso de observação direta, né? Então, é a hora que o responsável ou as pessoas indicadas pelo responsável vão visitar os bairros exatamente para ver como está o cenário onde está vivendo o meu cidadão,
A ideia é entender esse cenário, a ideia é verificar como está, quais são as condições, né? Num exemplo, né, que pode ser dado também, e esses exemplos que eu estou dando para vocês, pessoal, são exemplos que vocês inclusive conseguem achar nos fundos sociais aí das cidades, tem coisas que já está disponível na internet, são exemplos bem bacanas, vale a pena dar uma olhada também. Então vou dar um outro exemplo para vocês. Teve um fundo social de uma cidade aí que identificou a necessidade de uma horta comunitária. Ela viu isso e ela estava observando que os terrenos estavam ociosos. E ela ouviu falar sobre a falta de alimentos frescos. Então, olha só, como que a observação direta nesse caso funcionou. Ela ouviu falar, alguém, né, falou acerca da necessidade, acerca da população está querendo ter acesso a alimentos mais frescos. Na visita, na observação, ela viu que tinha terrenos ociosos. Tá certo? Então, poxa, peraí. Se eu preciso, se a população quer alimentos mais frescos e eu tenho ali terrenos ociosos, vamos correr atrás de quem tem esses terrenos, né, de quem são os proprietários desses terrenos, às vezes é da própria prefeitura, né, ou não, pode ser de particular também. E se for de particular, nesse caso, é fazer uma parceria, né, para ser plantada a horta nesses terrenos. E aí essa cidade, ela fez isso, mapeou, nesses terrenos ociosos foi gerada essa horta comunitária, ela gerou inclusive renda para as pessoas que iam trabalhar nessa horta, né? Então ela favoreceu a população, porque o preço dos alimentos bem mais baratos, né? bem mais em conta, e ela estava gerando renda para quem estava trabalhando lá, né? Qual é a vantagem dessa técnica? Ela revela carências, muitas vezes, que os moradores não conseguem verbalizar. Eles não conseguem mostrar essa necessidade. Mas nessa visita lá, foi visto que existia terrenos ociosos, então teve a possibilidade de se criar essas hortas comunitárias. E é um negócio que teve um sucesso bem legal, né? Aí eu vou entrar numa quinta ferramenta, eu havia falado para vocês 4, tá? Mas eu vou entrar num quinto, né? Não é uma ferramenta, na verdade é um modelo, onde eu cruzo todas essas técnicas, né? Por quê? O ideal é que seja combinadas mesmo, todas essas técnicas, né? Então você tem, por exemplo, usar os dados secundários para mapear problemas gerais, fazer entrevista para aprofundar, aplicar os questionários para quantificar e confirmar com observação direta. Então, olha só, eu consigo, com essas 4 técnicas em cima do mesmo cenário, eu consigo conhecer, quantificar, aprofundar, tá certo? E gerar uma política pública, e gerar uma ação, e gerar um planejamento para atender a população, né? Então, nós temos um exemplo aí de uma cidade próxima a nós até, aqui próxima a São Paulo, né? Que o Fundo Social ele combinou técnicas para criar cursos de culinária artesanal. E ele aproveitou a herança cultural da região, né, uma herança cultural italiana da região, para promover o turismo gastronômico. É um negócio que deu muito certo, ele criou isso tudo e a população ganhou muito com isso, né? Tem esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, que o Fundo Social usou as pesquisas e a observação direta para planejar uma horta comunitária, né? Essa pesquisa ela revelou que 80% dos moradores daquela região queria acesso a alimentos frescos, né? E a observação direta ela identificou os terrenos ociosos. Aí o projeto envolveu a comunidade em treinamentos
e beneficiou famílias todas ali e gerou renda, né? Se vocês me perguntarem qual dessas técnicas é mais viável, né, para o fundo social, eu vou dizer para vocês que tudo vai depender da realidade da sua comunidade. O ideal é que vocês cruzem essas técnicas, mas não obrigatoriamente utilize todas. Vocês podem usar uma, duas, três, quatro, isso dá para fazer. Agora, a minha pergunta para vocês é essa, né? Qual dessas técnicas, ou quais dessas técnicas é mais viável para o seu fundo social? Né? Você tem que pensar e planejar como aplicá-la ou aplicá-las nos próximos 30 dias. E aí você começa a anotar essas ideias. Tá? Como item 3 aqui, né, nós vamos falar da análise, né, das demandas, das necessidades e demandas, né, análise de necessidades e demandas, porque até agora nós falamos então em coletar esses dados, e agora nós vamos falar da análise disso, né? Então nós temos aí, após coletar os dados, é hora de analisar. Então, para que eu faço isso? Para priorizar as minhas ações. Então, aqui nesse momento, né, eu vou apresentar para vocês duas ferramentas. Uma é a classificação das necessidades e a outra é a análise SWOT, né, igual foi visto na aula, né? Então, olha só, eu tenho a avaliação das necessidades por urgência. Então eu defino a urgência baseada em gravidade e imediatismo. Impacto social, eu defino pela extensão dos benefícios. E viabilidade, aí eu tenho os recursos financeiros. Desculpa, os recursos disponíveis, que podem ser financeiros, físicos, humanos, tudo mais. Integrando os dados quantitativos e qualitativos, com triangulação, eu crio robustez na minha análise. Tá certo? Como que eu vou aplicar isso? Eu vou avaliar cada necessidade com base em 3 critérios, então. Então vamos lá. Urgência. O problema, ele precisa de solução imediata? Vou dar um exemplo. Falta de água potável. Impacto social. Quantas pessoas serão beneficiadas? Por exemplo, um curso para 100 jovens. Né? E aí eu tenho outro critério que é viabilidade. Há recursos? Eu tenho orçamento, eu tenho parcerias disponíveis, o que eu tenho? E aí o ideal é que a gente crie uma tabela. Né? Eu vou criar uma tabela para comparar as necessidades e priorizar as que têm maior pontuação. O ideal é que eu crie uma tabela em que eu coloque a necessidade, tá? E aí eu crio colunas, eu vou criar colunas com a forma que eu vou priorizar. E toda essa prioridade eu vou sempre trabalhar com a questão de 1 a 5. Né? Então eu tenho uma necessidade, eu tenho 3 indicadores, então eu tenho de 1 a 5 para cada um dos 3, ou seja, o máximo que eu vou chegar aqui é 15. Né? E aí o mínimo seria 3, eu vou dar 1 em cada um, 3, o máximo 15. E que jeito que eu priorizo isso? Né? Eu priorizo em ordem de maior indicador, tá? Maior quantidade de somatório no indicador. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Numa cidade X, a falta de água potável ela é urgente e tem alto impacto, mas é menos viável sem apoio externo. A construção de uma praça tem menor urgência, mas é viável porque tem recursos locais. Então, qual é a vantagem? Eu vou ajudar a focar em projetos com maior retorno social e maior possibilidade de execução. Uma dica prática para vocês é usar o modelo da tabela de classificação que eu pus aí no anexo 4, né, depois do material para vocês, tem esses anexos, então no anexo 4 tem essa tabela de classificação lá, um modelinho, né, para vocês utilizarem. Vamos falar agora da análise SWOT.
Então, por definição, né, a análise SWOT é uma ferramenta estratégica de diagnóstico, originada na administração e é usada em políticas públicas. Ela categoriza os fatores internos, então eu tenho forças e fraquezas, e os externos, oportunidades e ameaças. Isso tudo com base na análise ambiental. Usa coleta de dados, análise qualitativa, por exemplo, um brainstorming, né? E validação cruzada, podendo incluir ponderação quantitativa. Que jeito que eu vou aplicar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos pegar uma folha de papel e criar 4 quadrantes. Então, se eu pegar uma folha de papel e fizer uma cruz no meio, né, eu estou quadrante 1, 2, 3 e 4. Né, eu crio 4 quadrantes numa folha. E aí, eu vou começar a discutir, quer dizer, força. Né? Lembrando que força é interno. Então, quais são os recursos que eu tenho disponíveis? Então, um dos recursos pode ser, por exemplo, os voluntários que ajudam sempre o Fundo Social. Pode ser os empresários que ajudam sempre o Fundo Social, os parceiros. Né? A capacidade produtiva do próprio Fundo Social, as pessoas que trabalham no dia a dia no Fundo Social. Né? Ainda falando da parte interna, né, eu tenho as fraquezas. Ou seja, quais são. Então eu tenho o primeiro quadrante aqui, que são as forças, o segundo quadrante, que são as fraquezas. Nas fraquezas, que são interno de novo, eu tenho lá as limitações. Por exemplo, eu tenho um orçamento reduzido. Né? Então, quando eu tenho um orçamento reduzido, vai me dificultar executar algumas ações. Vai me dificultar eu colocar em prática aquilo que foi pensado, mas sem orçamento eu não tenho como executar. Né? A outra parte, né, que eu passo para vocês são as oportunidades, quer dizer, um outro quadrante que eu vou colocar. Quais são as oportunidades? Então, por exemplo, oportunidades são possibilidades externas, né? Por exemplo, a parceria com empresas. Né? Eu vou fazer parceria para uma empresa me ajudar a executar determinado plano de ação. Né? Isso é um exemplo. O outro quadrante são as ameaças. Ou seja, quais são os obstáculos externos? Aí o obstáculo interno, por exemplo, que normalmente a gente sempre tem, né? É parte de resistência ali, é a resistência de parte da comunidade. Né? Então existe as pessoas que às vezes você oferece algo e ela tem resistência na aceitação daquilo. Quer dizer, que jeito você vai lidar com aquilo? Mas então você tem que conhecer que existe essa resistência. Eu citei um exemplo de cada quadrante, mas o ideal é que se coloque mais. Né? Você pode chegar a ter meia dúzia, 10, né, de pontos em cada quadrante desse. Né? E aí, o ideal, né, é que você reúna a sua equipe, né, para preencher essa matriz com base nos dados coletados. Então pensa bem, nós temos toda a coleta, tá, por diversas maneiras, diversas ferramentas, e agora a gente está começando a montar isso para a gente entender melhor como fica esse cenário. Ou seja, a matriz SWOT, né, ou também conhecida como matriz fofa, ela vai me dar, com certeza, daquela pesquisa lá, quais foram as respostas, que tipo de impressão que a minha equipe teve, que tipo de leitura de cenário, e aí eu começo a colocar aqui, e aí eu começo a identificar quais são minhas forças e minhas fraquezas, quais são minhas oportunidades e quais são minhas ameaças. Tá? Então, um outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, porque numa cidade, tá, existia lá a demanda por creche,
né? E aí o pessoal levantou tudo e fez uma análise SWOT, e aí identificou que como força principal estavam os voluntários disponíveis, como fraqueza o orçamento, que era limitado, oportunidade foi a parceria com uma empresa, e a ameaça a resistência dos moradores, né? E aí, com isso aí, né, esse estudo resultou numa creche comunitária com apoio privado, né? Então, assim, não foi, foi algo que aconteceu, atendeu a população, a parte privada ajudando e apoiando financeiramente para que isso desse certo, e foi um case de sucesso também, tá? Uma dica para vocês é que um modelinho para essa matriz SWOT, tem um modelo lá, ela está no anexo 5 do material que vai ser passado para vocês também. Bom, é importante frisar que a utilização da matriz SWOT, ela oferece uma visão clara dos recursos e desafios, e com isso ela facilita o planejamento estratégico, né? Uma parte bem legal para isso é que você consegue melhorar a visão antes de sair para a ação, ok? No caso da matriz SWOT, né, você pode combinar com a classificação. Então você tem a classificação, né, onde você define urgência, gravidade, tendência, né, impacto, tudo mais, e aí você vai combinar com a matriz SWOT. E com isso você consegue decidir, pode te ajudar a decidir qual projeto que você vai priorizar. Qual projeto ele é viável para este momento. Então, isso leva você a acertar mais naquilo que você propõe, porque senão você tenta fazer você vai gastar um tempo muito grande gerando um projeto enorme, mas que depois você não consegue executar. Então é importante a gente ter o pé no chão, né? Ver o que eu consigo fazer para esse momento, o que eu consigo fazer de melhor para esse momento com o que eu tenho, né? E aí sim você ter tempo para buscar algo a mais, para melhorar os seus projetos, para melhorar o seu alcance, para melhorar a sua intervenção, né? O que não dá é para demorar muito. Então a gente pode definir quais são os projetos que eu consigo fazer para agora com o recurso que eu tenho. Isso é muito importante, porque com isso os fundos sociais eles começam a ser vistos também pela população como alguém que está ajudando, né? Alguém que está melhorando a vida deles. E isso é importante para a população. Como reflexão, escolha uma necessidade no seu município. Como você classificaria em termos de urgência, impacto e viabilidade? Quais as forças e oportunidades a SWOT revela? Quais as fraquezas e as ameaças que a SWOT revela? Anota para planejar com a sua equipe, tá? E aí vocês vão começar a entender que quanto mais a gente coloca no papel, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente vai de fato lá onde está acontecendo o problema, mais a gente conhece, mais a gente põe o pé no chão e mais nós vamos ter acertos naquilo que a gente está propondo. Contribuições para as políticas públicas e iniciativas sociais. Essa parte da aula ela mostra como transformar necessidades e demandas em projetos sociais concretos usando um processo de 4 etapas. A etapa 1, né, é identificar a necessidade. Use as técnicas do capítulo 2, entrevistas, pesquisas, etc. Quando eu falo capítulo, é uma parte da aula, né? Entrevistas, pesquisas, etc. E como exemplo aí a gente tem uma cidade onde um fundo social identificou a necessidade de geração de renda
em um bairro carente, utilizando entrevista e observação direta, né? O item 2 é analisar os dados. Então aqui a gente vai aplicar a classificação e a SWOT, né, que fez parte aí do item 3 da nossa aula, do capítulo 3, né, para priorizar e planejar. Então nós vamos aplicar a classificação e a SWOT para priorizar e planejar. Um exemplo aí, um fundo social que priorizou a necessidade de renda, identificando força nos voluntários, oportunidade nos terrenos que estavam disponíveis. Lá é onde foi criado, no exemplo dado, lá foi criada aquela horta comunitária. O 3, propor uma ação. Então você vai criar uma proposta específica e viável, detalhando objetivos, recursos e parcerias. E o exemplo que pode ser dado aí foi um fundo social que propôs uma horta comunitária com treinamento e apoio técnico de escolas técnicas, gerando 100 vagas imediatas lá de trabalho, né? Gerando 100 vagas de trabalho de forma imediata. Então, 100 pessoas já começaram a trabalhar lá, né? E o item 4, que é envolver a comunidade. Então, realize reuniões para incluir os moradores no planejamento, na execução. Isso é um dado muito importante, né? Então eu já falo um pouquinho mais sobre isso, né? Um exemplo aí foi um fundo social que criou reuniões comunitárias garantindo adesão à horta, aumentando sua sustentabilidade, né? Tem um outro exemplo aí que é a escola de moda que foi criado numa cidade, que ele surgiu pela capacitação da demanda profissional, né? Após as pesquisas, o Fundo Social identificou a necessidade de cursos de costura e usou a SWOT para planejar as parcerias com as empresas têxteis e envolveu a comunidade com aulas presenciais e online. E com isso ela capacitou centenas de pessoas, né? Então, assim, a questão de envolver a comunidade é algo essencial para o trabalho do Fundo Social. Tá? Não tem jeito, né? Você lida com as pessoas, você interfere no espaço das pessoas, onde as pessoas vivem, você interfere na vida da pessoa. Então, quanto mais próximo quanto mais próximo do Fundo Social você tem essas pessoas que vão ser influenciadas pelo seu trabalho, melhor é, porque elas participam, elas se sentem também alguém que está gerando, alguém que está contribuindo com aquele projeto, né? E as pessoas criam um senso de pertencimento àquela ideia. Então esse senso vai te ajudar muito no dia a dia a executar, né, a hora que o projeto estiver gerado, né? Uma coisa para vocês agora é o papel do Fundo Social, né? Como líder de um fundo social, você pode, né, imediatamente levantar quais são os problemas, você pode, então, por exemplo, a gente pode usar as ferramentas como o Google Forms para coletar essas demandas continuamente, você pode criar parceria com outros fundos sociais, empresas ou instituições, né? Eu até cito sempre aí o Centro Paula Souza, sempre está junto com os fundos sociais nisso, né, porque nós oferecemos cursos técnicos, projetos de capacitações, né, e aí a gente começar a planejar, né, e ter outras ideias de projetos, né. Nós podemos pensar por exemplo, em clínicas móveis que atendem as demandas da saúde em áreas mais remotas. Nós temos curso de artesanato online que gera renda para os moradores daquela região, cursos de culinária artesanal, né, em que eu tenho aí, o Fundo Social usou até a herança cultural local, italiana, né, para criar cursos que começou a atrair turistas e moradores mesmo, promovendo o turismo gastronômico. Então nós temos vários exemplos aí, então foi citado aí algumas vezes, né, o projeto da horta comunitária,
né, onde aí a análise SWOT identificou os voluntários e os terrenos ociosos lá como forças, as parcerias com a escola como oportunidade, né? Foi feito reuniões comunitárias que garantiram a participação e resultou aí em 100 vagas imediatas para o pessoal trabalhar, né? 100 vagas de trabalho. Então, lógico, isso tudo também pensando aí na segurança alimentar, né? Então, eu deixo uma reflexão para vocês, né? Pensa na necessidade no seu município e comece a idealizar, né, qual projeto poderia atendê-la. Né? Eu tenho uma necessidade, que tipo de projeto pode atender? Como que eu vou envolver a minha comunidade? Né? Então anota tudo isso e vamos discutir com a equipe. Né? A participação de várias pessoas fortalece o projeto. E de novo, traz a comunidade também para participar da geração desses projetos. Isso vai te ajudar muito mesmo. Então agora eu vou fazer um resumo para vocês do que nós cobrimos aqui nesse curso, né? Então vamos lá. O que são necessidades e demandas? Carências são necessidades, solicitações são demandas. Com base na técnica de Maslow, IDH e gestão pública. Técnicas de identificação. Aí nós falamos de entrevistas, pesquisas, dados secundários, observação direta, métodos quantitativos, qualitativos. Nós falamos de análise, classificação. Aí a classificação ela se dá por urgência, impacto e viabilidade. Análise SWOT, onde eu analiso forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para quê? Eu junto isso tudo e priorizo as minhas ações. Transformação em ações. 4 etapas: identificar, analisar, propor e envolver, para criar projetos como aqueles da horta, dos cursos, tudo mais. Né? Incentivo à ação. Você tem o poder de mudar vidas. Comece pelo simples. Faça uma pesquisa, converse com líderes comunitários, analise os dados, planeje um projeto piloto, feche parcerias buscando recursos, né? No caso das parcerias, conecte-se também com os outros fundos sociais, com empresas locais, com o Centro Paula Souza, para obter apoio técnico, com as outras organizações, né? Utilize os materiais aí que estão anexos ao curso aí, que vocês vão ter bastante aí, tem vários anexos, né? E aí eu vou deixar uma mensagem para a gente fazer um pequeno fechamento aqui. Cada ação que você tomar no seu fundo social pode transformar a sua comunidade. O levantamento de necessidade é o primeiro passo para que essas mudanças de fato aconteçam. Né? Agradecemos aí a sua dedicação, convidamos você a utilizar esse manual para criar um São Paulo mais inclusivo e mais próspero. Como uma chamada à ação, né? Qual será o primeiro passo no seu município? Anote, discuta com a sua equipe, traga a comunidade e vamos andar. Obrigado.